pouco. Eu acho que, dada a natureza do tema, né, eu acho que faz mais sentido a gente conversar mesmo, né, trocar uma ideia. Não, com certeza. Você é quem está mandando aqui, né? Eu dei aquele sequenciamento só para que tivesse uma visualização. Porque, às vezes, o aluno ele pensa, pô, ele já nasceu procurador. Né? Não sei se você conhece o Glioche, o Ângelo Glioche, que não sei nem se está vivo, porque eu perdi o contato com ele, deles, né? Eu fui aluno da Patrícia Glioche, né? Patrícia Glioche. Que é da família, né? Enfim. A Patrícia, eu trabalhei com ela. Que é promotora, né? Que é promotora. Tem a Patrícia, tem a Lúcia, que é juíza, e tem a Angélica, que é promotora. E o Glioche, ele sempre falava, você tem que estudar até passar. Então, você vai galgando os concursos públicos, vai se aperfeiçoando para que você alcance o seu objetivo na vida, né? Mas ele sempre falava essa coisa. E ele era defensor no antigo Estado do Rio, aí na fusão ele fez opção para o MP e depois ele foi no 5º Constitucional a desembargador. Uma pessoa fenomenal. Aliás, a família, né? Tanto a Patrícia, a Lúcia e a Angélica. Eles têm uma tradição, né, no ensino e na vida como operadores institucionais do direito, né, a família Glioche. Verdade. Com certeza. Moté, da mãe dela, né? Moté Glioche. Você vê vários promotores, juízes são poucos, mas a maioria é tudo do MP. Tudo Moté Glioche. Vamos lá, então. Juliana, quem que vai fazer a apresentação? Você ou a Letícia? Hoje é a Letícia, professor. Professor. Vai lá, Eu desliguei Letícia. a câmera porque minha internet tá oscilando um cadinho. Mas hoje eu vou apresentar o nosso palestrante e o nosso mediador. Nosso projeto fala sobre as áreas de atuação do operador do direito. Aqui a gente está trazendo quase toda semana um operador do direito de uma área diferente para apresentar para os alunos da UF e para os alunos externos também sobre realmente as áreas que o direito pode ter, que às vezes não são tão conhecidas, né? E aí o nosso palestrante hoje é o José Vicente Santos de Mendonça. Ele é graduado pela UERJ, tem mestrado em Direito Público pela UERJ também, né? É mestre em Direito em Harvard, tem doutorado em Direito Público pela UERJ em 2010, e a experiência dele é na área de Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional e Direito Administrativo. Além disso tudo, ele também é procurador do Estado. Então, a gente tem aqui uma pessoa que é doutor e, ao mesmo tempo, atua como procurador. Então, ele vai poder falar para a gente os dois lados, né? Tanto da academia quanto da atuação. Além disso, o nosso mediador é o professor Davi, que ele dá aula de processo penal aqui na UF de Macaé. Mas, além disso tudo, ele é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra e bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É coordenador de monitoria do Departamento de Direito de Macaé e é líder de pesquisa, sendo que a pesquisa dele é direcionada ao direito processual penal, direitos fundamentais e direitos humanos. Além disso tudo, ele integra o programa de pós-graduação em Direito da UF Macaé. Aí, agora eu vou passar... E, além disso tudo, a gente está com o professor Calegari aqui, que integra, né, o nosso grupo de professores aqui da UF Macaé e está ajudando a gente nesse projeto de extensão. Aí agora eu vou passar a palavra para o doutor José Vicente, e ele falou que quer fazer um bate-papo, né? Então, se você quiser começar falando, a gente vai te perguntando durante a sua fala, pode ser? Pode sim, Letícia. Obrigado aí pela sua bela apresentação. Saúdo o professor Davi, foi meu aluno, um brilhante aluno, professor Calegari também, da UF de Macaé. Eu já estive aí em alguns eventos e algumas bancas de concurso público, me lembro, acho que já participei de umas 2 ou 3 bancas de concurso público. Com certeza. Então é um prazer e uma honra estar aqui na presença também das alunas, da Juliana, da Letícia,
de outras que integram esse projeto, além de todos os nossos colegas que assistem agora pelo Google Meet e também pela internet. O escopo desse projeto de extensão é apresentar as carreiras jurídicas e mostrar para os alunos e alunas as possibilidades trazidas pela graduação, pela formação em Direito. Como a Letícia informou, eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro, ocupo esse cargo, também sou professor adjunto de Direito Administrativo da UERJ. Conversávamos do Davi, antes de começar essa transmissão, que alguns alunos e alunas já têm alguma visão mais fechada do que querem, como, por exemplo, se me recordo aqui, a Natália, que é uma colega nossa que está aí assistindo, uma aluna, disse que ela quer ser professora. Mas eu informo para a Natália e para todos que ser professor não exclui ser defensor, procurador, juiz, promotor, exceto no regime de dedicação exclusiva. Eu sou um exemplo disso. Eu sou procurador do Estado, também sou professor da UERJ. Aliás, tem uma terceira função, eu sou advogado privado também. A Procuradoria do Estado permite a advocacia, desde que não contra o Estado do Rio de Janeiro, e, portanto, eu tenho, por assim dizer, 3 atribuições, 3 funções: a docência, a advocacia pública e a advocacia privada. Mas antes de a gente passar para o bate-bola, Letícia, eu acho que eu vou fazer uma breve apresentação do que é a Procuradoria do Estado, do que são essas advocacias públicas. Muitas vezes o aluno, de períodos iniciais, confunde um pouco o nome procurador, procuradoria, confunde essas instituições essenciais à justiça. A Procuradoria do Estado é, no plano estadual, um órgão da advocacia pública, da advocacia de Estado. As procuradorias do Estado, assim como as procuradorias do município e, no plano federal, a advocacia da União, são procuraturas públicas, são advocacias públicas que defendem os interesses da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Existe a Procuradoria do DF. Não se confunde o procurador do Estado, o procurador do Distrito Federal, o advogado da União, com o membro do Ministério Público. Não se trata da mesma coisa, as funções não são exatamente as mesmas. O Ministério Público tem a titularidade da ação penal, propõe ação civil pública, inquéritos civis. Os advogados públicos, embora eles possam propor ação civil pública, isso não é tão comum, eles atuam mais num plano, digamos, de defesa dos interesses dos entes públicos, dos interesses, muitas vezes, patrimoniais, mas não apenas. Então, eu não sou membro do Ministério Público, eu não denuncio ninguém, eu não proponho ação penal contra ninguém. Eu sou um advogado do Estado do Rio de Janeiro. É importante destacar aqui que existe, isso é uma catalogação clássica, uma distinção entre interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário é esse que é curado pelo Ministério Público. O interesse público secundário já é o interesse de caixa das pessoas estatais, o interesse patrimonial dos entes federativos. Esse é o interesse de que cuida os advogados públicos. Não há que se considerar que um seja menos importante que o outro, porque sem dinheiro não se presta serviço público, não se paga servidor, não se realiza uma desapropriação para ali construir uma escola, por aí vai. Então, não há uma desimportância na defesa do interesse público secundário, do interesse de caixa das pessoas estatais. Então, a advocacia pública, que tem 3 searas, a advocacia da União, as procuradorias estaduais e as procuradorias municipais, são isso. São os advogados que defendem os interesses dos entes federativos e não exatamente os interesses, digamos assim, da sociedade, tal como o Ministério Público o faz. São coisas diferentes. Até antes da Constituição de 88, o Ministério Público tinha também, no plano federal, uma função um pouco de advocacia pública, mas isso se arrumou depois da Constituição de 88. Na Constituição da República, há referência à advocacia pública no artigo 131 e 132. O artigo 131 fala da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União é uma instituição que, estou lendo o 131 caput, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar
as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. E o artigo 132 fala sobre os procuradores do Estado e do Distrito Federal. Os procuradores do Estado e do Distrito Federal, organizados em carreira, no qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Então, os advogados públicos, seja no plano federal como no plano infranacional, os estados e municípios, eles defendem judicialmente os interesses dos entes federativos e também, Letícia, atuam preventivamente na defesa interna, no controle interno da legalidade. Como assim? Os advogados públicos, os procuradores federais, os advogados da União, os procuradores do Estado, do município, atuam nas secretarias de Estado, nos ministérios, nas fundações públicas, nas autarquias, prolatando pareceres, analisando previamente o conteúdo de atos jurídicos que serão editados, assim, por exemplo, uma portaria de um presidente de uma autarquia, passa ali pela análise de um advogado público, no plano da legalidade. Toda edição de ato normativo passa por um advogado público na administração direta e indireta. A própria lei de licitações, a antiga e a nova, a lei 8666, a lei 14133, falam que a minuta do edital da licitação e também a minuta do contrato, que é um anexo ao edital, o contrato administrativo que será celebrado pelo ganhador da licitação, são aprovados por uma assessoria jurídica. E essa assessoria jurídica, costumeiramente, é ocupada por advogados públicos. Portanto, o advogado público, ele não atua apenas, digamos, reativamente, quando um particular que se julga ter algum direito seu violado propõe uma ação em face de um ente federativo, ou de uma autarquia, ou de uma fundação pública. Também os advogados públicos atuam preventivamente nesse controle interno da legalidade dos atos, dos contratos, dos editais e assim por diante. Então, essa é basicamente um rapidíssimo repasse, a ideia da função do advogado público, né, e dos advogados públicos. Eles atuam defendendo os interesses dos estados, dos municípios, da União, em juízo e internamente também intestinamente a própria administração pública. É um cargo importante, um cargo que tem atribuições importantes, é um cargo ao qual você acede depois de ser aprovado no concurso público de provas e títulos, e é um cargo que vem aí ganhando importância institucional nos últimos anos e décadas. Então, basicamente, é isso que eu faço. Uma das minhas atuações enfim, como advogado público, como procurador do Estado do Rio de Janeiro. Atuo aí, Natália, desde 2004. Então, já estou aí. Estamos em 2022, 2004, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Já estou aí há 18 anos como procurador do Estado do Rio de Janeiro. E de 2002 a 2004, pois é, Natália, de 2002 a 2004 eu fui advogado público também, só que eu era procurador federal. Então, eu mudei, eu fiz um concurso primeiro para procurador federal, em 2004 eu fiz o concurso para procurador do Estado. Então, estou aí, não 18, mas na verdade 20 anos como advogado público, 18 como procurador do Estado, 2 anos fiquei como procurador federal. Atuei junto a uma autarquia que regula parte do Sistema Financeiro Nacional, a SUSEP, a Superintendência de Seguros, Previdência Privada Aberta e Capitalização. Junto com a CVM e o Banco Central, elas regulam o chamado sistema financeiro. A SUSEP regula Previdência Privada Aberta, título de capitalização e, especialmente, seguros. Então, atuei lá como procurador federal na análise interna e também na defesa judicial dessa procuradoria, dessa autarquia federal. A SUSEP é uma autarquia federal. Vamos lá, Natália, faz a pergunta aí, já que vai ficar gravado, porque aí o pessoal não lê, né? Se você preferir, a gente pode deixar para o final, porque eu sou bem curiosa. Não, vamos fazer a conversa no bate-bola, tá, como eu havia dito. Então tá, beleza. A minha dúvida foi o seguinte, gente, eu entrei até um pouquinho atrasada, mas estou aqui. A minha dúvida, assim, como é que foi a sua experiência em estágio durante a graduação? Você comentou sobre a prova de títulos. E, assim, você estagiou em algum lugar que te permitiu usar alguma coisa para sua prova de título? Sim.
eu atuei durante um breve período. Na verdade, eu comecei atuando como estagiário informal da Defensoria Pública, uma coisa que hoje em dia já acho que nem existe mais, ou se existe é muito informal, é que existia uma certa institucionalidade na minha época nesse estágio informal. Existia o estagiário que ganhava a bolsa e existia o estagiário informal, que era uma pessoa que simplesmente chegava lá e começava a ajudar um defensor público. Eu atuei como estagiário, digamos, oficioso, numa Defensoria Pública de segunda instância, basicamente fazendo recursos extraordinários especial durante alguns meses, um curto período. Depois, no quinto período, eu tive também uma pequena experiência num escritório de advocacia privada, num grande escritório de advocacia privada, mas não fiquei muito tempo lá. E aí, no sexto período, eu fiz um concurso para estágio na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu passei em primeiro lugar nesse concurso, e aí eu fui estagiar com o meu professor, que era procurador do Estado também, e hoje é meu colega, o Gustavo Binemboim, né, porque ele era um mestrando, e ele estava como professor substituto da minha turma. Eu passei em primeiro lugar, eu tive a chance de escolher com quem eu ia estagiar, porque, na verdade, ninguém mais eu tinha total liberdade, né, para escolher onde eu ia ficar, e eu escolhi ficar com ele. Foi um ótimo estágio, uma experiência excelente. Já tive muito contato com procuradores do Estado na graduação da UERJ. O professor Luiz Roberto Barroso, antes de ser ministro, foi procurador do Estado durante toda a carreira. O próprio Gustavo Binemboim, o professor Alexandre Aragão, o professor Ricardo Lobo Torres, que é um grande tributarista, hoje já falecido, também procurador do Estado. Então, eu tive ótimas referências pessoais na carreira. Estagiei durante um ano e pouco com o Gustavo Binemboim, e nesse interregno, eu também fiz um concurso para estagiário do Ministério Público Federal de segunda instância, Procuradoria Regional da República. Também passei em primeiro lugar, e aí mas lá fui lotado no gabinete de um procurador regional da República que era chefe do estágio. Também foi uma ótima experiência. Na época, o estágio era organizado, o estagiário dessa Procuradoria Regional da República ajudava o procurador da República a elaborar pareceres que são juntados nesses recursos, né, perante o tribunal, no caso o TRF2, né, enfim, foi uma ótima experiência. Eu fiquei, então, durante um tempo acumulando esses dois estágios. Acho que hoje em dia isso nem pode mais, mas eu saía da UERJ, ia para um, ia para o outro e tal. Depois, eu fiquei só na Procuradoria da República, eu saí da PGF, fiquei um pouquinho só na Procuradoria da República, aí no oitavo ou nono período eu saí de tudo, fiquei só estudando, porque eu já queria passar em concurso logo. E aí, no início do 10º período, eu passei em concurso público. Eu adiantei a minha formatura, para poder tomar posse no início do 10º período. E aí eu virei procurador federal. Então, foi isso, né? E sim, eu pude, como disse... como pergunta a Natália, eu pude usar. Eu usei esses títulos na prova de títulos da PGE, o da Procuradoria da República, né? Muita legitimidade, né? Eu tinha passado em primeiro lugar, o chefe do estágio me conhecia, então pontuou alguma coisa lá, enfim. Maria Tereza Formigoni, faz a pergunta aí, Maria, para a gente ouvir aí. Boa noite, doutor. Eu queria saber por que o senhor saiu da Procuradoria Federal e migrou para a estadual, e se o senhor sentiu muita diferença nas tarefas nessas duas vagas tão diferentes, mas que também são tão similares, né? Sim, Maria. Maria, sim, eu senti bastante diferença, há diferenças muito significativas, porque a Procuradoria Federal ela é dividida você tem uma atuação específica nas autarquias e fundações. Então, eu trabalhava na SUSEP basicamente com seguros e previdência privada, enfim. E na PGE, eu comecei na área de servidor público. Então, eu trabalhava com concurso público, com demandas de servidores públicos que não se sentiam injustiçados, alguma questão de gratificação, alguma questão remuneratória, alguma coisa de UPM que foi expulso, e aí entra com uma ação tentando reivindicar a anulação de sua expulsão, e aí a Procuradoria defende a validade da expulsão daquele ex-policial militar, questão de concurso público de professor estadual, esse tipo de coisa. Fiquei muitos anos atuando nessa área. Depois eu fui diretor jurídico do Detran durante 2 anos, uma atuação específica na área. Também fui assessor de Secretaria de Ação Social, que aí eu trabalhei com
questões envolvendo assistência social durante 6 meses. E depois eu fui para a Procuradoria Trabalhista, fiquei também uns 2 ou 3 anos lá, Direito do Trabalho junto à administração pública, no Estado, né? O Estado tem terceirizações, então tem CLT, as estatais estaduais têm isso, enfim. Depois eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos numa espécie de procuradoria de pareceres, dando pareceres de questões sofisticadas, importantes envolvendo a administração pública estadual. Dei alguns pareceres, por exemplo, na privatização da SEDAI. E estou agora na Procuradoria de Serviços Públicos, onde atuo basicamente com algumas demandas envolvendo aluguel social, auxílio transporte, alguns benefícios sociais que o Estado tem e que, quando dá errado ou não, as pessoas entram com a ação. Também atuo com questão de educação, uma discussão sobre diploma, validade de diploma, enfim. Trabalho, nesse momento, basicamente com contencioso. Então, minha atuação foi bem diferente na Procuradoria Federal, junto à SUSEP, e na Procuradoria do Estado, em que fiz essa trajetória mais longa, né? Eu fiquei pouco tempo também na Procuradoria Federal. Por que eu saí de uma para outra? A remuneração era maior na PGE, acho que essas coisas mudaram um pouco, hoje em dia está mais próximo. A PGE tem 2 meses de férias, a Procuradoria Federal não, e a PGE permite advocacia privada, coisa que me interessava, a Procuradoria Federal não. E eu também venho, desde 2004, mantendo uma pequena prática privada como advogado privado. E como consultor jurídico, dando pareceres, atuando como na representação, alguma representação judicial de algumas empresas, mas mais com consultorias internas, pareceres, e também alguma atuação como árbitro. Então, uma atuação bem de professor que tem uma vocação de direito público. Então, foi isso. Mas eu acho que a Advocacia Pública Federal está muito estruturada, mais do que há 20 anos atrás, quando era, e hoje em dia, na verdade, posso dizer que, no fundo, é uma opção quase que de gosto também, porque a Procuradoria Federal você tem autarquias e órgãos importantíssimos, você tem a possibilidade de você mudar de setor para setor, você tem um escopo nacional, então depende muito, mas você pode ir para outros estados, você pode ir para Brasília, você tem uma carreira que tem uma projeção nacional, enfim, dentro da administração federal. A administração federal é uma potência. Então, acho que hoje, em última análise, embora tenha essas pequenas diferenças, 2 meses de férias, a advocacia privada, de fato, é um fator que me motivou à época, mas acho que talvez essa opção, ela não, no final do dia, tanto na Procuradoria Federal como na Procuradoria do Estado, são carreiras muito promissoras e muito interessantes. Ou na advocacia municipal também, de um grande município, então, você tem muitas oportunidades. Tem vários alunos que são procuradores do município do Rio, todo mundo está muito satisfeito. Então, mas, enfim, mas e aí, gente? Vamos lá, vamos conversar mais. Um curso público. O que vocês mandam aí? O que vocês acham interessante de a gente conversa? Eu ia perguntar sobre isso mesmo. Como é que foi seu concurso público? Para a PGE, no caso. Olha, concurso público não é exatamente a coisa mais inteligente do mundo. Eu tenho um artigo no Jota, que é aquele site, chama-se o Algoritmo Pouco Sofisticado do Concurso Público. Depois vocês dão uma olhada lá, um pequeno artigo. Concurso público tem muita decoreba, concurso público tem muita estratégia de banca, conhecer o perfil das provas. Então, basicamente, eu fiquei estudando pelas provas anteriores, fiz um cursinho do SESG, que na época era um cursinho que tinha vocação para esse tipo de concurso, conversei com colegas que estavam fazendo também, compartilhamos livros, nada muito diferente do que se faz hoje em dia, sem a internet tão presente. As minhas aulas foram todas presenciais. No cursinho, os encontros eram todos presenciais, era tudo uma papelada danada, lendo artigo, mas, enfim, nada que ultrapasse aí uma preparação de concurso como qualquer outro, assim. Então, foi difícil. A primeira fase é uma fase muito extenuante, depois as outras fases
são vários finais de semana que você vai fazendo provas, todas são dissertativas. Depois tem uma prova oral também, que é muito cansativo, uma exaustão mental e emocional, mas depois deu tudo certo, felizmente. Mas o concurso público é uma prova de resistência, né? Quem tem interesse nisso vai descobrir isso, mais dia menos dia. Não só a resistência naquele concurso público, como resistência na próprio status de concurseiro, que também é uma coisa muito... Sim, eu tive, graças a Deus, a sorte de ter pais que tinham condição de razoavelmente me bancar durante o tempo que eu fui concurseiro. Na verdade, não foi muito pequeno, porque, veja, no início do 10º período eu já virei procurador federal. Então, ao longo do 8º ali, eu já estava meio que estudando para concurso, não sei o quê. Mas, em todo caso, eu já tinha, portanto, dinheiro, já tinha salário, remuneração, quando eu estava estudando para a PGE, porque eu já era procurador federal. Mas eu sei, enfim, diversas gerações de alunos meus se formam e ficam estudando para concurso. Então, o cara fica numa espécie de limbo, em que ele é um advogado formado, a família cobra, e aí? Vai passar, vai advogar, vai fazer o quê? E o cara ainda é uma espécie de estudante velho, assim, que fica ali rondando a casa, e as pessoas não entendem muito bem às vezes. E aí? Você está formado, mas ainda está estudando? O que é isso? E às vezes não tem, os concursos não abrem, aí tem toda aquela ansiedade, e aí não passa de primeira, não vai passando na outra, a pressão da sociedade, o tempo vai passando, a idade vai chegando, as pessoas têm essa preocupação também, enfim. Mas é um teste de resistência, né? Cada vez pior, porque cada vez tem mais gente optando pelo concurso público, né? Enfim, iniciativa privada no Brasil não está ainda está também rateando um pouco, né? Nossa carreira não é tão internacionalizada como TI, por exemplo, que você pode ir para os Estados Unidos e para a Europa ganhar em dólar e viver no Brasil ou fazer outra coisa. A gente está aqui presos ao direito brasileiro. Então, é concurso público ou advocacia privada, cair dentro aí de um escritório, correr para uma efetivação, fazer carreira. Enfim, não tem muito jeito, não, né? Então, é isso. O concurso não foi diferente de ninguém, enfim. Todos os estresses e ansiedades e problemas associados a isso. Depois que passei para procurador do Estado, achei que estivesse longe dos concursos, mas ainda fiz um último concurso, que é o de professor da UERJ também. É um outro tipo de concurso totalmente diferente, né? De virar professor adjunto, aí você tem que fazer um resumo lá de cada ponto e tal. A dinâmica é bem diferente. É uma coisa, você juntar essa coisa de produção acadêmica e depois a prova de aula. A Natália pergunta, em que momento entra a docência? Eu sempre gostei de dar aula, na verdade, eu sempre admirei a docência, né? Não sei se eu sou um professor excelente ou um comunicador excelente, mas eu sempre admirei, tive grandes professores na minha primeira infância, no ensino fundamental, ensino médio, sempre gostei da atividade, tive pais que também valorizavam a ideia de ter livros, de comunicar conteúdos e de diálogo instruído era algo que muito prezado na minha família, entre os meus pais. E resolvi também, por inspiração direta de alguns professores, fazer mestrado. Eu era procurador federal, resolvi fazer mestrado. E depois, logo em seguida, doutorado. Aí já passei para a PGE. E depois, com o doutorado na mão, você naturalmente acaba sendo inclinado para a docência. Acaba se inclinando para a docência. Aí comecei dando aula logo após o doutorado na Universidade Gama Filho, no mestrado e no doutorado, onde inclusive dei aula para o Davi, no doutorado, né? Não é, Davi? Foi doutorado, né? Acho que era. Foi no doutorado. E depois, aí a Gama foi descredenciada, eu fui para a Veiga, que de alguma forma absorveu o doutorado da Gama. Fiquei lá um tempo na Veiga, e aí, ainda na Veiga, abri o concurso para a UERJ, eu fiz concurso para a UERJ, foi um concurso bem disputado, passei em primeiro lugar, feliz, assumi a UERJ, acabei ficando só na UERJ. Então, sempre gostei
da vida acadêmica, da pesquisa e também da docência, especialmente da docência em pós-graduação em ciência de distrito. Gosto muito de dar aula no mestrado e doutorado. Gosto também da graduação, mas tenho a sensação de que a graduação, muita energia, assim, que você tem que colocar numa turma de graduação de 50, 70 alunos. Então, eu diria que a minha preferência mesmo está no mestrado e doutorado e na pesquisa, mas eu também dou aula na graduação, sempre dei sem problema algum. Gosto também, enfim. Apenas acho que a gente tem que pensar em formas mais dinâmicas e diferenciadas de transmitir conteúdo, ainda mais agora, com a internet, com as pessoas tão dispersas, com a capacidade de concentração cada vez menor. Acho que o modelo herdado da Idade Média, o modelo que se estabeleceu da conferência ali na Universidade de Bolonha, no século XI, está começando a dar sinal de fadiga. Por outro lado, o diagnóstico de que a aula em formato de conferência está dando sinal de fadiga não é também um diagnóstico nem um pouco novo, né? E as tentativas que se faz de substituí-lo também têm seus problemas. A aula dialogada no estilo de Harvard, por exemplo, também é um modelo que empodera muito o aluno, mas às vezes gera um resultado meio desestruturado, né? O cold calling desse modelo socrático aí, como se fala, também tem seus problemas. Então, não tem uma solução assim. E a coisa da incorporação da tecnologia é muito legal, mas como fazer isso de forma eficiente? É ficar dando tablet para aluno, ficar mandando todo mundo ficar fuçando o celular. Enfim, existe um certo elemento de introspecção e de foco, e de foco ativo que é insubstituível. Se você não tem capacidade de focar numa conferência ou numa aula ali, não tem milagre, assim. O professor não consegue fazer muito mais do que isso, sob pena de virar uma espécie de animador de circo, né? Professor de cursinho de ensino médio consegue chamar sua atenção, mas ele é menos um professor no sentido puro da coisa do que um youtuber gritão, que fica gritando, e aí, pessoal, cantando música, usando todo um repertório de captação de atenção, assim, como se esse tipo de coisa fosse o substituto para você ter que recuperar a atenção do aluno. Eu tenho minhas dúvidas se isso é alguma coisa boa em si, mas enfim. Mas aí foi isso. A docência entrou, sempre esteve lá, né? Sempre gostei. E hoje gosto bastante também de dar aula, de pesquisar, de orientar. Tem vários orientandos. Tem um projeto de extensão também, o professor Davi tem essa atividade de extensão, tem um projeto UERJ-REG, em que atuo junto com alunos e alunas em assuntos envolvendo regulação pública da economia. A gente atua como amigo da Corte no Supremo Tribunal Federal, atua em consultas públicas, a gente realizou diversos eventos, a gente está realizando nesse momento a segunda Olimpíada Nacional de Direito Administrativo, que vai acontecer no final do ano. A gente tem, 15 universidades do Brasil inteiro participando. Vamos realizar o evento na forma presencial do Convento do Carmo, que é uma construção histórica do Rio de Janeiro, no centro. Enfim, então tem essas atividades aí também que ultrapassam um pouco a sala de aula e esse tão mal falado modelo de conferência. Mas é isso, enfim. Concurso público, o que é a PGE, minha carreira. Acho que é essencial para vocês, Letícia, Maria, Sabrina, Eduarda, Natália, não é? Eu acho que o estágio é uma coisa importante. Eu acho que também não pode ter medo de mudar de ideia. Eu acho que se você não está gostando daquilo, faz concurso por outra coisa, sai do escritório. Acho que você tem que ter alguma certeza em relação a que se você realmente não gosta daquilo. A ideia de autoconhecimento é fundamental. Então, assim, não tome decisões de sopetão. Conheça o que está fazendo, fique um tempo ali, veja se realmente é aquilo que você gosta. A questão remuneratória é importante, mas ela não é, assim, claro, ela é importantíssima, mas, assim, em termos de cargos públicos, você pode ganhar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, mas isso não é
pelo menos na minha experiência, isso não é tão crítico assim, porque a remuneração muda muito ao longo de uma carreira de 40 anos, está ganhando um pouquinho mais, menos, não sei o quê. O que importa é você fazer o que gosta, uma coisa em relação à qual você vê propósito, vê sentido. Imagina, você não faz uma coisa que você gosta porque você vai ganhar mais R$1.000 e aí você fica infeliz, isso não faz sentido. Então, acho que o critério não é exatamente apenas remuneração. Eu acho que existe um limiar ali de satisfação de necessidades econômicas. Eu acho que a ideia de propósito me parece uma busca, aquilo que realmente te chama a atenção, que desperta o interesse. Por outro lado, vou fazer um contraponto agora, temos que ter consciência de que trabalho não é diversão, trabalho não é lazer. Você vai ter, existem elementos de repetição, de tédio, que estão presentes em qualquer tipo de atividade. Então, se você tem um limiar de satisfação muito alto, assim, você vai achar tudo muito chato, as coisas nunca vão ser realmente interessantes. Então, acho que você tem que ter uma visão realista também, bastante pragmática em relação ao que é a atuação de todas as carreiras, as mais interessantes, as menos interessantes. Eu quero ser cineasta. Você vai trabalhar captando recursos via fomento público, vai ficar negociando, vai ficar filmando, tem coisa chata em todo lugar. Então, assim, é importante conhecer o que você gosta, dar tempo para conhecer as atividades e ter uma visão realista em relação ao que é uma profissão. E aí você vai tomar a sua decisão com mais tranquilidade. A Maria Tereza pergunta: professor, no concurso de procuradores, o senhor escolhe a área de atuação da instituição que vai atuar ou não? Não, você não escolhe. Você até escolhe no início, mas hoje essas opções elas ficam um pouco amarradas pela antiguidade e pela ordem de preferência das pessoas que lhe antecedem. Então, existe um espaço de escolha em relação à instituição, ao órgão ou à especialidade na Procuradoria do Estado, mas isso acaba sendo um pouco amarrado pela preferência das pessoas que já estão lá. Então, assim, você escolhe, mas você não tem uma ampla liberdade de escolha. Com o tempo, você vai ficando mais velho, vai tendo mais tempo lá, e aí você consegue ir para uma área que você gosta, ou vai mudando de setor. Mas eu diria que no início você até tem uma escolha, mas como tem gente mais velha que você, as escolhas acabam sendo relativamente limitadas. Entendeu? Mas acredito que é assim em qualquer carreira. Você sabe, juiz, promotor, você vai para o interior, você vai ser substituto, vai ficar rodando aí um tempão, até se titularizar em alguma vara. Enfim, então não tem jeito. Tem um certo elemento de tempo para você chegar na especialização ou no setor ou na área que você realmente quer. E nisso vai, né, Letícia, uma capacidade de se adaptar às demandas que surgem, né? Quer dizer, eu gosto de direito público, eu só quero ser juiz de fazenda pública. Mas até você virar juiz de fazenda pública, dando um exemplo de uma área que não é a minha, mas você vai 20 anos até você chegar lá. Então, não, eu não trabalho com família, porque eu acho chato, não trabalho com sucessões, não trabalho com cível. Imagina, isso não é bem assim, né? Você está lá no cargo para ocupar, para exercer as atribuições do cargo. Então, mais uma vez, uma certa dose de realismo. Até você chegar no que você quer, vai demorar um tempo. Existe espaço de escolha, mas eu diria que o tempo vai amadurecendo isso e vai te levando. Depois você gosta de outras coisas também, você descobre outras coisas também. Às vezes, até a escolha da graduação no Brasil ela é um pouco precipitada. A gente não tem um tempo que, por exemplo, o europeu tem. Às vezes o europeu tira lá, se forma no ensino médio, tira 1 ano, vai viajar o mundo, vai fazer alguma coisa, não sei o quê. Aqui a gente bota um garoto de 16, 17 anos para entrar numa faculdade que ele não sabe muito bem o que é, teve algumas palestrinhas, teve alguns cursinhos, mas não sabe muito bem, e diz assim, olha, isso aqui você vai ter que ficar para os próximos 40 anos, essa aqui é a sua escolha. As coisas não funcionam assim, a pessoa vai, acerta, erra, muda, tem ideias melhores, tem ideias piores, descobre o que não gosta. Vou te falar uma coisa, eu fiz 3 ou 4 faculdades, graduações trancadas, eu fiz Direito junto com jornalismo, eu fiz Direito na UERJ, jornalismo na FRJ. Aí eu tranquei, sabe o que, Letícia? Direito, eu estava achando chato Direito.
fiquei só com jornalismo. Eu achava chatíssimo direito, aquele discurso empolado, aquele papo chato pra caramba. Ao passo que o pessoal do jornalismo era um pessoal super sofisticado, culto, inteligente, debate, papo cabeça, um negócio super bacana. Assim, direito, o cara tá falando de anticrese, nem sei o que é isso, um negócio técnico, uma preocupação com concurso que me parecia cinzenta. E, de outro lado, curso de jornalismo, com gente interessante, debates interessantes. Eu tranquei direito e fui fazer jornalismo. Aí depois eu fiquei com medo. Falei assim, bom, jornalismo, não sei se esse negócio vai me dar sangue. Aí eu voltei a cursar as duas ao mesmo tempo e acabei trancando jornalismo e me formando em direito. Mas, enfim, teve um movimento ali em que eu fiz uma e outra, tranquei. E depois do doutorado, estava terminando o doutorado, eu fiz vestibular para o FRJ, passei para o primeiro período de Ciências Sociais. Eu estava lá doutorando, cursei alguns períodos de Ciências Sociais no IFIX, no FRJ. Eu fiz alguns períodos, sei lá, uns 4 ou 5 períodos de Ciências Sociais. Eu gostava, porque eu queria fazer uma coisa diferente. Não me imaginava trabalhando como cientista social. Achava, inclusive, que ia gostar de ciência política e acabei gostando de antropologia. Mas foi legal também, enfim. Então, acho que tem que ter esse espaço, essa ideia de tentativa e erro, que é um princípio das políticas públicas, também vale para a trajetória, para a biografia profissional e acadêmica das pessoas. Acho que, graças a Deus, tive chance, né, de tentar e errar, porque na época de graduando, meus pais me bancavam, enfim, um filho de classe média para média alta, nessa época já média alta, e na faculdade, no doutorado, já era procurador federal, procurador do Estado, não lembro, enfim. Mas tive espaço, né? Tive gordura para essas tentativas e erros. Mas, em todo caso, a gente não pode ter pretensões definitivas muito cedo. Assim. Esse negócio não está funcionando, larga e tenta outra, entendeu? Temos que seguir a lição do Lou Reed aí, do Velvet Underground. If you don't think, sei lá, if you don't like things you live, uma coisa assim, sabe? Tem uma música aí do Velvet Underground, do último CD deles, que é o Loaded, que fala isso. I do believe, if you don't like things you live, for some place you never know before, entendeu? Se você não gosta, vai para um lugar que você nunca foi e vai conhecendo aí, na medida das suas possibilidades. Professor, eu queria saber sobre essa questão da advocacia privada, fora da PGE. Como é que você faz? Você falou que faz alguns pareceres, isso chega para você? Você se coloca em algum lugar para conseguir esse tipo de trabalho? Como é que é, mais ou menos? A advocacia privada que eu faço, Letícia, ela é um pouco específica demais, de modo que eu não sei se o meu modelo consegue ser replicado, se o meu modelo é replicável, porque de alguma forma hoje eu já sou professor da UERJ, de Direito Administrativo, já tenho um valor agregado e de alguma forma eu venho construindo uma marca com a ideia de inovação, de criatividade, de crítica. Eu tenho uma interlocução com o pessoal de alto nível aí do direito administrativo brasileiro. Mas vamos lá, como é que vem a minha advocacia privada? Muito em função da docência, muito em função de ser professor de direito administrativo. Aí um ex-aluno meu vai para uma empresa, vai para um escritório, me chama para um parecer, me chama para uma atuação, a gente escreve alguma coisa junto, alguém me conhece, alguém foi meu aluno, ou na advocacia pública ou na advocacia privada, ou tem um contato com uma empresa, ou escrevi alguma coisa que pode ser interessante para alguma empresa ou para a construção de alguma tese. Então, acho que a docência, ela tem uma sinergia com o meu tipo de atuação advocatícia, que é uma atuação de parecer / arbitragem. É um tipo de atuação bastante nichado, assim. Eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho poucas pessoas que me ajudam, basicamente um doutorando, e eu já pedi ajuda para outras pessoas aqui, muito pontuais, mas é uma coisa muito artesanal. Eu até tenho um escritório fisicamente, tal, mas é algo muito artesanal. Não é uma advocacia de escritório, de big law, assim, de grande empresa, ou de escritório grande. Assim, eu nunca, embora a gente nunca possa dizer nunca, mas eu nunca me vi assim num escritório assim, com aquelas, pelo menos no modelo muito tradicional, assim, com
um sócio mandando em mim, eu respondendo, uma cadeia hierárquica. Acho que eu tenho uma vida muito independente, como professor, como pesquisador. Gosto de fazer minhas coisas com a minha autonomia, com a minha liberdade. Então, eu nunca... Até estagiei um pouquinho, mas eu nunca cogitei realmente entrar no escritório e ser um advogado tradicional ali, etc. e tal. Poderia entrar no escritório num esquema de consultor, assim, mas um advogado de frente ali, eu não tenho o menor interesse, nunca tive. Então, realmente, nem tem a ver com o meu perfil. Minha atuação advocatícia é essa. Ela é pequena, ela é bastante pequena, assim. A grande maioria das coisas que eu faço não são advocacia privada, ela é muito pontual, assim, mas existe, de fato existe. Como foi minha trajetória para ingressar em Harvard? Pergunta a Gabriela. Eu fiz um LLM, né, que é um Masters of Law, que é uma espécie de uma especialização / mestrado. Depende muito do... Esse LLM não é e não é um mestrado, o modelo do mestrado acadêmico brasileiro um pouco diferente do LLM. Basicamente, você tem um processo lá para aplicar, application process, para você entrar em Harvard. Você basicamente preenche uma série de formulários, você conta por que você quer ir para lá, você faz umas provas de inglês, tem que tirar notas altas. E aí você... Basicamente é isso, quer dizer, preenche um monte de formulário, transcript, que são a transcrição de todas as suas notas, e eles fazem lá uma análise lá do seu currículo, de por que você quer ir, o texto lá que você escreve, de outras cartas de recomendação que você tem que trazer dos professores que atuaram com você, tendo de 3 cartas, se não me engano. As notas que você tira nessa prova de inglês, que é uma prova difícil, você tem que tirar um mínimo, notas mínimas que são bem altas, e aí eles decidem lá se vão te aceitar ou não. Felizmente me aceitaram, eu fiquei lá um ano e pouco na universidade, foi uma experiência também muito boa, gostei bastante. Um modelo americano de pensar o direito é diferente do nosso, os alunos são brilhantes, as aulas são bem dinâmicas, bem interessantes, nem tudo é uma maravilha, nem tudo é tão bom, mas existe uma qualidade, uma consistência, uma preocupação com a produção. Enfim, foi uma experiência bastante produtiva e interessante, até pessoalmente. Gostei muito de sair um pouco da minha zona de conforto aqui no Brasil. Desnaturalizar certas certezas que a gente tem, até na dogmática, né? Argumento, por exemplo, a vontade da lei não é a vontade do legislador. Eu falei isso com um americano, e o outro falou assim, vem cá, não existe vontade da lei. A lei nunca tem vontade, é sempre alguém, o intérprete que está tendo a vontade por ela. A lei é uma coisa abstrata, né? É verdade. Enfim, só uma pessoa de fora da nossa cultura para dizer isso, porque a gente naturaliza algumas coisas e começa a achar que aquilo é verdade, né? E sair da zona de conforto também é tipo, morar sozinho, ter que montar, não ter essa estrutura que a gente tem no Brasil, ter que falar inglês o tempo inteiro, ter que se virar num país estranho, pegar neve o tempo inteiro, frio pra caramba, tá tirando neve de casa, enfim, essas coisas, né? Montar móvel, que você compra o móvel desmontado lá, enfim, uns perrenguezinhos lá. Bom. Aí é isso. A gente mandou o formulário de avaliação do evento para ver se vai ter mais alguma pergunta. Davi, alguma pergunta? Não, mas professor? só para clarear o nosso público aqui. As áreas de concentração da área da Procuradoria são basicamente o direito constitucional e o direito administrativo. A advocacia, a Procuradoria do Estado, sim, você tem esse perfil, digamos assim, né? Então, grosso modo, você pode dizer que os procuradores do Estado gostam de direito constitucional e de direito administrativo. Assim como o promotor, o estereótipo do promotor é gostar de, ou delegado, gosta de processo penal e de penal. Mas a atuação, ela é mais ampla do que isso. Você tem no concurso público prova de tributário,
de direito do trabalho, processo do trabalho, processo civil. Só não tem penal, por exemplo. Penal e processo penal não tem no concurso. Então, isso está fora da atuação do advogado público. Institucionalmente, a gente tem várias... Isso é o modelo da Procuradoria do Estado do Rio, mas cada estado e cada município e a AGU tem a sua própria estruturação. Mas aqui a gente tem a procuradorias especializadas, que são os setores. Aí você tem a Procuradoria Tributária, você tem a Procuradoria de Pessoal, que trabalha com o servidor público, as demandas dos servidores públicos, essa que eu atuei durante um tempo. Procuradoria da Dívida Ativa, você sabe que a cobrança das dívidas do Estado se forma por meio de um instituto chamado Dívida Ativa. A cobrança dessa dívida ativa é feita pela Procuradoria do Estado. Procuradoria do Patrimônio e Meio Ambiente, as desapropriações, as discussões sobre bens públicos, uma ideia de urbanismo também associada à atuação do Estado, vai aí para essa Procuradoria do Patrimônio e do Meio Ambiente. Procuradoria Previdenciária, o regime de previdência dos servidores do Estado, discussões envolvendo previdência estadual passam por essa Procuradoria Previdenciária. Procuradoria de Serviços Públicos, que é essa que eu estou agora, é uma espécie de competência residual, o que não é trabalhista, o que não é tributário, o que não é previdenciário, vira Procuradoria de Serviços Públicos, uma competência residual. A gente tem o quê? Contratos, responsabilidade civil, demandas envolvendo enchentes, grande, bala perdida, questões assim. Temos o Centro de Estudos Jurídicos, que é uma pequena especializada que faz eventos, palestras, capacitação dos servidores e dos próprios procuradores. A Procuradoria Trabalhista, cujo nome é bem claro. E nós temos uma espécie de diretoria de gestão, que é uma área administrativa interna, que envolve servidor, promoção, essas coisas. Temos a Procuradoria de Sucessões, ou seja, a discussão sobre os tributos estaduais que incidem na sucessão são discutidos nessa Procuradoria de Sucessões. E umas outras procuradorias, Procuradoria de Petróleo, que é uma procuradoria nova, uma Procuradoria de Meios Alternativos de Solução de Controvérsias, enfim, mas eu diria que o grosso da atuação na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro está na Procuradoria Trabalhista, Previdenciária, de Pessoal, na Procuradoria de Serviços Públicos, na Procuradoria Tributária e da Dívida Ativa. As outras procuradorias acabam sendo bem menores, com atuações mais pontuais. Correto. Essa é a estrutura, né? Então, veja, dada a abrangência, é mais do que direito administrativo e constitucional, mas eu diria que sim, direito constitucional e administrativo está ali na raiz, é a base, são bancas muito rigorosas, enfim, espera-se que um procurador, um advogado público goste e conheça direito constitucional e direito administrativo. Aqui, com base nessas duas, ele pode trabalhar nas outras áreas, né? Sim, o direito constitucional e o direito administrativo são absolutamente importantes para todo mundo, né? E ainda mais para um advogado público, né? Ele vai trabalhar com desapropriação, com licitação, com concurso, com bens públicos, com responsabilidade civil do Estado. Isso tudo é direito administrativo. Vai discutir competências, vai dar pareceres sobre em representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, que seria a ADIM, né, estadual. Vai trabalhar com ações constitucionais junto ao Supremo Tribunal Federal, e aí, para isso, tem que saber constitucional, tem que saber direito administrativo. Então, eu acho que quem gosta dessa especialização ou dessas áreas, certamente vai estar muito bem acolhido, será muito bem acolhido na Procuradoria do Estado, nas Procuradorias Municipais e na Advocacia Pública Federal, na AGU, e nas Procuradorias Federais. Correto. Natália Letícia? Sem perguntas por enquanto. Você falou igual uma avaliadora de concurso público. Tá bom, isso aí. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu acho então que é isso, né? Caso vocês tenham outras dúvidas, podem me mandar um e-mail. Meu e-mail é josé.vicente@terra.com.br, que eu terei o maior prazer em respondê-los. E estou à disposição de vocês. Eu tenho uma coluna no Jota, eu tenho esse meu projeto de extensão www.ergreg.com.br. Eu participo de alguns seminários, de eventos, coisas na internet. Então, estou sempre aí para vocês, caso tenham algum interesse específico, trocar alguma ideia sobre a carreira de procurador do Estado, enfim,
na medida do que eu possa ajudá-los, eu me coloco à disposição, ou posso indicar outros colegas que eventualmente atuem em setores mais específicos para que eles possam te dar um testemunho mais informado sobre as áreas. Advogados federais e municipais eu também conheço alguns, posso colocá-los em contato para vocês tirarem suas dúvidas. O que importa é que vocês façam escolhas informadas, se conheçam a área que vocês querem atuar e as funções que vocês querem desempenhar, e não tenham medo de errar, testem, atuem de forma ética, mas também, enfim, sabendo que as escolhas não necessariamente são tão definitivas assim, ainda mais nesse período da carreira de vocês, que é um período inicial. É isso, acho que é isso que eu tinha para falar hoje, nessa nossa noite. Pode falar de novo o seu e-mail para eu colocar aqui no chat? Letícia, josé.vicente@terra.com.br. O Terra ainda estou pagando R$1 pelo Terra. É isso. Coloca à disposição. Será que alguém consegue Não estou tirar ouvindo, uma? Letícia. A minha internet ficou meio ruim agora. Estamos te ouvindo agora, Letícia. E eu, vocês também Foi? me escutam? Natália, será que você consegue tirar a foto? O que foi? Consigo. Vamos lá, então, todo mundo gravar no sorriso. Peraí, agora. Gente, mas ninguém para ver a câmera, tá todo mundo de pijama, né? Todo mundo deitado. É esse modelo remoto, entendeu? Todo mundo cansado. Foi. Depois eu vou mandar as fotos, mas, professor, eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade para te agradecer. Eu acho que é isso que falta também, às vezes, na graduação, isso que motivou a gente a construir esse projeto, né? Eu acho muito bacana a gente ter essa oportunidade, ter essa possibilidade de conversar sobre várias áreas, né, do que a gente pode fazer e de escutar de pessoas que já fizeram esse trajeto, sabe? Esse caminho. Então, eu acho isso muito importante. Muito obrigada pela tua exposição. Sim, pois é. Eu acho importante também, mas acho que a conversa é útil e informativa, mas nada supera a experiência real. Então, acho que estagiem, conheçam, visitem os lugares, entendam o que é atuação, e vocês vão reduzindo a assimetria informacional desse jeito. Bom, parece que em setembro, Davi, o Saulo me chamou, vai ter alguma coisa aí, um evento presencial na UF de Macaé, não sei, uma palestra. Setembro de 2023, vê se não é. Ah, é de 2023? Dá uma olhadinha, eu acho que é. Bom, então não é setembro agora, bom. Tudo bem, eu tava... Se é o evento que eu estou pensando que é da pós, não é da pós? Ou só eu nem lembro, eu sei que eu... Ele te falou recentemente? Recentemente. É de 2023? 2023. 12 e 13. Bom, deve ser isso, então. Bom, então daqui a um ano, mais ou menos um ano e pouquinho, a gente se encontra, se não surgiu alguma coisa antes, a gente se encontra aí presencialmente, Davi, mas também o professor Calegari e todas as alunas e alunos aí, Natália, Maria Tereza, Sabrina, o Alexandre, a Letícia Mello e todos os outros. Enfim, vamos aí nos conhecer aí. Tomar uma cerveja na praia de Cavaleiros, não é isso? Eu dou aula lá, mas não conheço. Pode ser que tenha. Te agradecer mais uma vez você ter cedido o seu tempo para a gente conversar e esse papo sadio, objetivo, né, que você expõe a sua experiência, é aquele negócio. Uma coisa é ver alguém chupar uma laranja, outra coisa é a pessoa chupar a laranja. Mas a pessoa vendo, né, nós somos atraídos pelo visual. Né? Até um prato de comida, a pessoa coloca tudo colorido para ter a atratividade. E a sua explanação de hoje foi uma atratividade para aqueles que ainda não decidiram, eles se focarem se é ou não é a área específica para a visualização que eles vão buscar,
né, na prática, aquilo que você falou, você vive a experiência. E se você não gostou, você ruma ou migra para uma outra área que você acredite que seja melhor e uma satisfação pessoal sua. Né? Então, é interessante e eu agradeço a oportunidade de vocês ter cedido seu tempo aqui com a gente. Prazer, o prazer é meu, professor. Então, estou à disposição, como disse. O prazer é meu e estou à disposição aí, como já disse, para continuar essa conversa. Tá bom? Tá. Um abração, tudo de bom. Um abraço, professor. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, vamos ter uma